Bom dia, meu querido e amado irmão. Que a graça e a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nós estamos aqui animados, nós estamos aqui alegres, porque nós podemos adorar um Deus que é verdadeiro, Deus que nos salvou. Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como tinha prometido. Nós devemos confiar na sua promessa, porque a sua promessa é fiel e nunca falhará. Nós cremos nisso, amém? Amém. Vamos ficar de pé. Você que está aí na sua casa, não fique assistindo, participe também. Chama a sua família, pega a sua Bíblia e venha adorar o Senhor conosco. Cante aí na sua casa e esteja animado para ouvir a palavra do Senhor e ser transformado por ela. Nós vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor até aqui tem nos ajudado, até aqui tem cuidado de nós. Nós, muitas vezes, nosso coração, nós ficamos amargurados, nós ficamos tristes, nós ficamos nervosos com essa situação. Nós queremos que tivesse diferente, mas a tua vontade, o teu querer para esse tempo é agradável, é bom e é perfeito. Nós devemos aceitar, nós devemos não só aceitar, mas trabalhar em prol disso também, conforme a sua vontade, que é perfeita, é soberana em nossas vidas. Então controla, guia o nosso ser, através da oração, através da palavra, através das disciplinas espirituais. Nos ajude a ser cristãos maduros, íntegros, que reflete a imagem do Senhor Jesus. Nos ajude a ser verdadeiros adoradores. Por favor, usa cada um aqui no serviço do Senhor. O Senhor é santo, 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 e nós queremos adorar o Senhor. Este é o privilégio de quem é filho do Senhor, e que através dessa adoração conduzida pelo louvor, pessoas que não conhecem o teu nome possam ser conhecidas também. Deus, nos ajude a ser um vizinho melhor, um vizinho que vai mostrar Jesus Cristo. Nos ajude a ser um colega de trabalho melhor, um colega de classe melhor. Nos ajude a mostrar teu amor, nos ajude a nos relacionar intencionalmente, ó Deus, com as pessoas ao nosso redor, para que elas vejam Jesus Cristo, a luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino número 9, Santo, do cantor cristão, 9, e depois o cântico, Perdão e Graça. Deus onipotente,
Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Sem o seu amor nós não poderíamos te amar. Obrigado. Obrigado porque com o seu amor nós podemos amar uns aos outros. E assim nós podemos ser e fazer discípulos que amam ao Senhor e amam as pessoas. Nós estamos aqui demonstrando isso. Nos ajude a fazer isso todos os dias da nossa vida. Aqui em casa, no nosso trabalho, na nossa escola, em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. É no nome de Jesus nós pedimos e oramos. Continua nos abençoando neste momento e aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus nós te pedimos, faz a tua vontade em nossas vidas. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Se que não tivesse vindo ninguém, colocaram o boneco sentado no banco, né? Bom dia aos irmãos que se encontram em casa também. É um momento de grande alegria para nós, né? Podemos estar aqui reunidos, juntos, né? Tem um cântico que diz: Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós, né? Um corinho antigo já, quem se lembra dele aí vai saber o que eu estou falando, porque nós precisamos entender que a igreja, ela é a reunião dos filhos lavados, remidos e comprados pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Você se encontra nessa situação, diga amém. Foi lavado, acho que a máscara abafa, né, a voz, então é por isso que está chegando bem baixinho aqui até mim. Mas a gente precisa ter esse entendimento de que quando eu estou junto com o meu irmão, ou junto com os meus irmãos, é um momento de grande alegria, de podermos compartilhar, né? Imagina quantas coisas Deus fez na tua vida durante essa semana, quantos livramentos, né? Você trocar essas experiências dentro da igreja, ou fora dela, quando você se encontra com algum irmão, é fundamental isso, tá? Então eu quero agradecer aos irmãos que vieram aqui, porque é uma prova, isso é uma prova de fé, você está aqui hoje, nessa manhã. Aí eu quero desafiar as pessoas que estão em casa também. Tá? Provavelmente você sai para trabalhar, vai no supermercado. Gente, aqui é um ambiente onde todos estão se protegendo. Então venha para cá, venha cultuar a Deus. Não deixe que a sua fé se esfrie dentro de casa, tá bom? Isso é uma crítica do púlpito, né? Você venha, mas uma crítica construtiva para que a sua fé não seja abalada nesse período de pandemia. E o que o diabo tem conseguido nesse período é uma coisa assim, astronômica, né? A gente muitas vezes não contabiliza isso, mas o que o diabo tem conseguido através desse período de crise de saúde mundial, né? Nem nacional, é mundial, ele tem conseguido fazer com que igrejas sejam fechadas, ele tem conseguido fazer com que os cristãos fiquem dentro de suas casas, porém muitos que antes estavam aqui estão dentro de casa, e talvez muitos que estão dentro de casa não estão nem assistindo aos cultos da manhã, nem à noite, nem nas quartas-feiras. Então, se você conhece alguém, dá um chacoalhãozinho na pessoa lá, ó, dá um ânimo nela para que ela volte, né? É fundamental que a igreja aos poucos volte dentro daquele formato de cuidado com a saúde, mas é fundamental que a igreja cuide da saúde espiritual, que as pessoas cuidem da sua saúde espiritual para que ela não faleça, né? Ontem mesmo eu passei aqui, alguns dias atrás, eu vi uma Kombi carregando aqui alguns móveis dessa igreja, e alguns irmãos da igreja ali retirando as coisas, e eu passei para alugar a igreja. Agora imagine, a gente poderia pensar, mas são outra denominação, não é batista. Legal, você preferiria que ali estivesse uma boate ou uma igreja, Assembleia de Deus ou Universal, qualquer que seja? Pense nisso, pense nisso. A minha rua tem muitas igrejas, mas quanto mais igrejas, melhor, porque muito mais dificilmente as pessoas terão desculpas para dizer: eu não conheci o amor de Deus. Então, se tem muita igreja, tem muita possibilidade, vamos pensar desse jeito, tá? Então a gente tem que se entristecer, se preocupar com isso, porque essa doença veio para trazer um chacoalhão para a igreja. Quem é crente de verdade vai despertar do sono e vai falar: opa,
não posso ficar aqui de mãos amarradas, eu tenho que viver o Evangelho, eu tenho que, mesmo que eu esteja realmente enclausurado dentro de casa com minha família, então pelo menos cultuar a Deus dentro de casa nós vamos, né? Não perder esse entendimento que a tua casa é a tua igreja também, né? Já que não pode vir para a igreja, então adore ao Senhor dentro de casa. Vamos continuar falando a respeito de Tiago. Estamos estudando a epístola do apóstolo, que foi escrita lá no finzinho da Bíblia já, e existem assim, algumas notificações espirituais que esse irmão ele nos traz. Ele dá alguns conselhos que são muito importantes, e a gente precisa avaliar isso muito atentamente. Por quê? Porque podemos passar por desapercebido em alguns detalhes que são importantes na fé cristã. Você talvez pode estar praticando alguma coisa errada de forma desavisada. É porque você quer? Não, talvez você não foi ensinado que aquilo era errado, ou que aquilo é certo, que você deveria fazer e não está fazendo, né? Então, estudar a palavra de Deus ela é importante por causa disso, porque você recebe o alerta de Deus e aí você se vê na posição de quem tem que realmente cumprir aquilo lá, né? A Bíblia diz que se você e eu conhecemos a verdade e não fazemos ela, nós estamos o quê? Poxa, pena que só uma pessoa sabe, né? Se nós sabemos a verdade e não praticamos a verdade, nós estamos cometendo pecado, tá? Isso a igreja tem que dizer bem forte. Se eu sei a verdade e não pratico, eu peco contra Deus. Se eu conheço o que a palavra está ensinando e eu não quero praticar, aí existe aquela questão, né? Você conhece a verdade e não pratica por negligência. Você é um pecador. Você não pratica porque você não conhece a verdade, né? Então, o próprio Senhor Jesus ele fala: olha, errais por não conhecer as Escrituras. Então você precisa conhecer as Escrituras para que você possa viver uma vida digna diante de Deus, diante dos homens, né? Então, vamos estudar aqui e a gente vai entender um pouco do que Tiago quer nos dizer, né? Antes disso, vamos orar mais uma vez. Curve a tua cabeça aí, quem está em casa também, curve as cabeças aí. Vamos falar com o Senhor e pedir para que Ele traga entendimento a nós, né? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, esse momento de estarmos aqui e diante da tua palavra, Deus, queremos clamar pelo teu Santo Espírito nessa manhã, que o Senhor tenha acesso livre ao nosso coração e à nossa mente, que não possa haver restrições nas nossas vidas, ó Deus, que nos afastem do Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa, ó Deus, as nossas tristezas, mágoas, tira o nosso egoísmo, meu Deus, que eu possa não olhar para o pecado do meu irmão e achar que essa palavra é para ele, mas que eu possa olhar para a minha vida, para a minha condição e achar que a tua palavra é para mim, Senhor. Que nessa manhã, ó Deus, nós sejamos transformados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deixa aberto aí para a epístola de Tiago, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 11. Se o Anderson puder colocar na tela para a gente aqui, por favor. Tiago ele era um crítico da igreja, né? Ele olhava as diversas nuances da igreja naquela época e olhava pensando no seguinte: eu tenho que corrigir isso, tem que alertar naquilo, não pode praticar aquilo. E aí Tiago, inspirado por Deus, ele começa a enxergar que dentro da igreja havia uma divisãozinha entre pessoas mais abastadas e uma divisãozinha entre pessoas menos abastadas. Então os mais abastados, os mais ricos, eles eram mais orgulhosos por serem ricos, e os mais pobres, por sua vez, se sentiam menosprezados porque eles não tinham condição. E aí Tiago resolve escrever um conselho para aqueles irmãos, né? Vamos ler aí, versículo 11: quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Então Tiago ele escreve esse versículo aqui alertando. Se você tem aí na sua Bíblia aí alguma outra versão, dê uma lida lá também. Eu li na NVI também, mas não tem nada de diferente ali nos dizeres, tá? Mas
Tiago, ele enxergando a questão de rico e pobre dentro da igreja, e o que nós vamos falar hoje é o que realmente devemos valorizar. O que nós devemos valorizar de verdade? Você pensou alguma vez a respeito disso na sua carreira cristã? Desde que você se converteu até hoje, será que você parou para analisar o que realmente é importante na vida cristã? Talvez você possa pensar que é importante você fazer planejamentos para o futuro, de enriquecer ou ter uma vida tranquila financeiramente. Ok? Talvez você não tenha planejado. E aí você enxerga aquele irmão que está bem hoje como sendo uma pessoa avarenta, né? Mas não é que ele é avarento, é que ele trabalhou honestamente, estudou, correu atrás do prejuízo, quando ainda era moço, conseguiu construir tudo que ele tem hoje. Não quer dizer que ele é avarento porque ele possui o que ele possui. Pode ser que talvez você não possua nada porque você nunca correu atrás de nada. E aí você senta-se numa cadeira tranquilamente, com os braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem um versículo lá de Mateus capítulo 6, versículo 33, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja enganado, porque minha memória não é tão boa, mas 33 não, voltando um pouquinho, acho que no 29 ele fala assim: vede os pássaros nos campos, eles não juntam a comida nos celeiros, porém o Senhor a dá todos os dias. Só que pense no seguinte: o passarinho, para conseguir comida, ele faz o quê? Fica dentro do ninho, né? Esperando a comida cair da árvore. É isso? Para que o passarinho consiga alimentar a sua prole, lá aqueles filhotinhos que estão ali com o bico aberto, esperando a comida chegar, ele tem que sair e correr atrás do prejuízo e ir, talvez, em lugares perigosos, enfrentar problemas, enfrentar o frio, a geada, enfrentar animais que são predadores da sua raça, para que eles possam trazer o alimento para dentro de casa, porque senão vai todo mundo morrer de fome. E aí pense no seguinte: quando Tiago enxerga esse panorama dentro da igreja, ele dá um conselho para os ricos. Olha, o rico não pense que ele vai ser rico a vida inteira e que ele pode se apoiar, usar aquilo como muleta para o seu corpo, achando que sua riqueza vai lhe ser perene, né? Para toda a vida a riqueza vai estar lá, porque na eternidade não vai existir riqueza, e tudo que você conquistar em vida será gasto em vida. Quando você morrer, a tua riqueza vai ficar aqui. Se a tua mulher for nova e você trabalhar e ficar rico, quando você morrer, ela vai casar com um novo e ele vai gastar o seu dinheiro, tudo aquilo que você trabalhou. Então, quando a gente foca muito no dinheiro, nos negócios, nos trabalhos, a gente começa a perder a visão no âmbito geral, família, saúde, lazer. A gente começa a se esquecer dessas coisas. E Tiago tenta trazer a luz aos homens daquela época, para que eles entendam o que realmente era importante, o que eles realmente deveriam valorizar. Será que as riquezas, ou será que a falta das riquezas? Não é porque eu sou pobre que eu sou um coitadinho, miserávelzinho, eu não sou ninguém, não. Não é porque eu sou rico, eu sou alguém, eu sou melhor que o outro, também não. Então Tiago, ele vem esclarecer esse tipo de dúvida que a igreja tinha e nos fazer entender que o que realmente importa para Deus, quando você pensa naquilo que importa, tenda-se como um cristão salvo, lavado e remido, e o que importa para o reino de Deus. Então nós vamos considerar isso aqui, tá bom? E nós vamos falar um pouco a respeito de provações. O que são provações? Sabe quando o cidadão quer entrar lá na faculdade? Então ele estudou da primeira, hoje até a nona, né? É a nona série, Rafael? É isso, né? Hoje é a nona. Antigamente, na minha época, era da primeira à oitava. Hoje é até a nona série. E aí ele acaba a nona, vai do primeiro ao terceiro colegial, tá bom? O pessoal do colegial ainda que está estudando, tem rumores de que vai haver um quarto ano, tá? Para a alegria de vocês, que não queriam, já gostam demais de estudar, então vai haver um quarto ano. Para quem saiu já, só tranquilidade, né? Então aí, o que é? Agora eu não sei se isso é verdade ou se é mentira, tá bom? São rumores, né? Pode ser fake news, né? Como dizem hoje. Mas aí o cidadão estuda da primeira à nona série, depois ele faz do primeiro ao terceiro ano.
E aí ele quer entrar numa faculdade. E aí ele vai prestar uma prova que avalia a sua capacidade intelectual e tudo aquilo que ele entendeu ou aprendeu no decorrer da sua carreira acadêmica. Então, desde lá do prézinho, quando ele foi alfabetizado, até o 3º ano lá do colegial, ele vai ser provado em uma prova que hoje aí você tem, além dos vestibulares das faculdades, você tem o Enem, que é um exame nacional que pontua tudo aquilo que você aprendeu ali nas últimas séries para que você possa ganhar esses pontos como convertidos para a faculdade. Legal, mas o que tem a ver com provação? Quando Deus prova as nossas vidas, Ele faz da mesma forma. Ele faz você passar por um período lá, numa jornada, aquela caminhada espiritual, que você tem mais dificuldade talvez, vamos dizer aqui, o cidadão saiu do mundo lá, veio, se converteu e veio com um problema com o alcoolismo no passado, e aí ele é nova criatura, ele está se libertando daquilo, e aí chega esse cidadão, um determinado dia na festa de casamento de um amigo, ou da filha de um amigo, ou sei lá quem, um parente, e aí ele senta numa mesa que tem lá Skol, litrão, né? Whisky do mais caro, aquele que ele gostava de beber antes, vodka, e tudo que é, né, aquele banquete bonito de bebida. Está à vontade, aí pode beber. Sabe o que é a prova? Prova é o momento que você vai passar por aquele período de teste ali e vai dizer se você aprendeu a lição do passado ou não. Quando você é provado por Deus, é como se Ele estivesse fazendo uma prova com você. Olha, faz aqui para mim ver se você entendeu toda essa lição que você aprendeu no passado. E aí, se você for bem ali, você passou por aquela prova e chegou do outro lado como quem passou de ano. Então a provação da nossa fé é isso. Quando Deus prova a nossa fé, Ele está tentando saber se realmente eu estou capacitado para aquilo, para suportar ou não, ou se eu vou ter que voltar e fazer a lição toda de novo. E esses irmãos aqui, eles estavam passando por esse mesmo tipo de problema. Por mais que a provação ela seja uma ferramenta de Deus, entenda isso, ela sempre vai ser dolorosa na vida da pessoa. Porque o que a gente tem que entender é que as provações, as tribulações, as dificuldades, elas são uma ferramenta de Deus para forjar o caráter do cristão de uma forma a que ele venha realmente se parecer com Cristo. Então, quando você é provado e aprovado, você se parece mais com Cristo do que antes. Mas não quer dizer que a provação é uma coisa suavezinha, tranquila, não. A provação às vezes é em forma de chicote no lombo, e dor, e tristeza, e madrugadas acordado, chorando, se lamentando, triste, mas é uma ferramenta de Deus para você aprender mais e mais a se parecer com o próprio Senhor Jesus. Em Atos capítulo 11, deixa eu abrir aqui. Atos capítulo 11, versículos 28 e 29. Ágabo, que era um homem que vivia ali naquele período dos apóstolos, né? Ele prediz algo aqui, e aí nós vamos discorrer um pouco a respeito disso, né? Do 27 em diante. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo sua possibilidade, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Entenda que a igreja nesse período passava por um momento de crescimento exponencial, um crescimento muito grande, passava por um período de perseguição por conta da igreja romana,
que a igreja romana perseguia os cristãos naquela época, e houve, como nós falamos já no primeiro estudo a respeito de Tiago, houve uma expansão do evangelho por conta dessa dispersação, né, que houve, né? Eles se dispersaram para outras regiões, e aí o evangelho começou a crescer não somente em Jerusalém, mas até os confins do mundo, não é o que havia sido predito pelo próprio Senhor? Vocês iriam de Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E aí começa que a igreja vai evangelizando. E aí Roma passa por um período de extrema fome, e os cristãos que estavam lá isolados estavam passando por grande necessidade. E aí eu começo a pensar no seguinte: prova da fé. Será que realmente esse cidadão, a hora que passar fome, ele vai se manter firme? Será que esses homens e mulheres que estavam pregando o evangelho, eles iam entender que aquilo era uma prova para a vida deles, para que eles pudessem subir de nível? Olha, foi promovido por Deus. Hoje você não é mais um cristão aprendiz, hoje você já é um cristão um pouco mais experimentado. Tua fé já está um pouco mais forte do que quando você começou a crer. Então Ágabo, ele relata isso. Porém, o que acontece? A grande dificuldade que o ser humano tem é de enxergar sempre as coisas aos avessos, né? Você nunca vai enxergar as coisas da maneira que elas são. Você vai enxergar sempre o lado crítico, o lado pior da coisa. E foi isso que aconteceu lá em Salmo, capítulo 73. O salmista, ele enxergou as coisas de forma errada, né? Asaf, ele olha para a situação em que ele está vivendo lá no Salmo, e ele começa a enxergar o sucesso do ímpio, a riqueza do ímpio, a saúde do ímpio. Os caras sempre têm paz, estão tranquilos, eles estão ganhando dinheiro e não estão nem aí para nada. E aí, versículo 13, ele chega a essa fabulosa conclusão, né? Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência. Ele julgava, Asaf julgava servir a Deus em todo aquele período fielmente, guardando o seu coração das impurezas, se mantendo limpo na consciência, inocente de qualquer tipo de pecado. Ele julgou isso como sendo qualquer coisa. Por quê? Porque as dificuldades talvez fizeram ele enxergar para o sucesso ímpio do outro e fez ele desacreditar naquilo que Deus realmente queria dele, ou o que Deus tinha para essas pessoas no final da jornada. E aí a gente começa a observar algumas coisas aqui que nos fazem olhar para o lado ruim, né? Aqueles homens olhavam para as pessoas à sua volta e viam uma condição muito boa. Então Asaf, ele começou a enxergar isso. Olha o ímpio tem paz, tem tranquilidade, e eu aqui servindo fielmente a Deus. Eu acho que foi em vão que eu fiz todo esse tempo aí guardando puro o meu coração. E aí a gente se pega em algumas situações que são cotidianas, né? Por exemplo, a pessoa recebe um diagnóstico médico não muito agradável. Meu amigo, chegou a tua hora, a senha próxima é sua, que vai ser chamada, então você tem mais 4, 5 dias de vida no máximo. Diante de uma situação dessa, a pessoa que permaneceu fiel a vida inteira dentro da igreja, ela pode olhar, ou que aquilo é uma coisa terrível. Meu Deus, eu não conquistei nada, eu não fiz nada ainda, eu estou jovem, tanto para viver, tanto para conquistar, tanto para conhecer, e eu vou morrer, e eu fiel a Deus todos os dias. Será que valeu a pena? Não era melhor, já que eu ia morrer, curtir a vida adoidado, ou viver da maneira que eu realmente quisesse? E aí vem essa insegurança, que a gente não sabe o que realmente vai acontecer com as nossas vidas, né? Pode acontecer também de haver dores de relacionamentos quebrados, ressentimentos, raivas. São provas que nós passamos todos os dias e nos mostram que realmente nós aprendemos ou não aprendemos. Perdemos o emprego, a angústia nos abate, o desconforto, a ansiedade, os temores se instalam no coração, e sofremos por conta de restrições. Então, quando acontece tudo isso com nossas vidas, a gente é confrontado por Deus e nos vemos na mesma condição de Asaf.
exatamente igual ao salmista. Como esse sentimento diante de nós são rebatidos? De que forma você rebate esse tipo de sentimento na sua vida? Como é que você lida com isso? Você já pensou alguma vez? Você chega lá para fazer um exame de sangue e de repente descobre que você tem uma doença grave. Como é que isso você ia lidar? Então a gente precisa entender que quais são as coisas mais importantes para Deus. E às vezes eu penso que são uma vida saudável, uma vida com riqueza, uma casa bonita, um carro bonito no ano, quando na verdade Deus não está se importando com nada disso, né? Isso nos leva a uma questão: o que de fato tem valor na vida que estamos vivendo? Você já se perguntou isso alguma vez? O que de fato tem valor na vida que você está vivendo ou que eu estou vivendo? Então vamos entrar agora nesse debate que leva a Tiago a escrever tudo isso, né? Em primeiro lugar, a igualdade no contraste. Tiago capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. É até o 11 isso. Pois o sol se levanta e traz o calor e seca a planta e cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então olha aqui que ele trata a respeito desse assunto da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ele fala a respeito do irmão de condição humilde. Ele deve se orgulhar quando estiver em posição elevada. Ele deve se orgulhar quando estiver em posição elevada. Eu fui buscar a raiz dessa palavra posição elevada, e nos originais, em momento algum, fala a respeito de riqueza. Ele não fala a respeito de riquezas materiais nesse texto. Quando Tiago fala, olha, o humilde, o irmão de condição humilde, ele deve se orgulhar quando estiver em posição elevada, ele está considerando a condição espiritual e não a condição física material. Por quê? Se nós pensarmos que a espiritualidade está ligada a bens materiais, então nós estamos na igreja errada. Nós estamos com o ensinamento errado, porque de forma alguma nós ouvimos nem dos apóstolos, nem do Senhor Jesus, nem de ninguém no decorrer da Bíblia inteira que bens materiais estão ligados a uma vida de fé e prática constante do Evangelho. De forma alguma. Existem grandes evangelistas, homens de fé realmente, que mudaram o mundo e não tinham nem onde cair morto. O próprio Senhor Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Foi Ele mesmo que disse. Os próprios apóstolos, quando saíram, o Senhor Jesus falou o que para eles lá na grande comissão? Olha, não levem nada. Não levem nada, porque onde vocês forem lá, pode ficar sossegado que Deus vai suprir as necessidades. Você não precisa de provisões, você não precisa de pão, de uma terceira, quarta sandália, 2, 3 trocas de roupa. E é isso que nós temos visto hoje, pessoas que têm se enchido de tantas coisas e esquecido do que é essencial. As pessoas têm se esquecido do que é fundamental para a vida. Deus não está em um par de sapato bonito, Deus não está numa troca de roupa cara, bonita. Ontem a gente olhando na internet lá, de repente apareceu um anúncio de uma calça de 8 mil reais. Eu falei, meu Deus, que falta de propósito, é uma calça de 8 mil reais. Dolce & Gabbana. Pois não é, até o nome é da fome até, né? O nome tão enche a boca. Mas é isso, é uma falta de propósito. O que uma calça de 8 mil reais veste que uma calça de 150 conto não veste? Então, as pessoas elas têm perdido esse propósito de vida. Eu trabalho, eu corro atrás do prejuízo para que eu possa me encher de coisas,
estou abastado, agora tenho paz, né? Meu celeiro, como o Senhor Jesus conta lá daquele homem, né? Olha, agora meu celeiro está cheio, eu tenho uma plantação muito bonita, eu já fiz uma provisão para a vida inteira, agora eu posso sentar e descansar. E aí o Senhor Jesus chega para aquele cidadão e pergunta para ele: louco, essa noite vão te pedir a tua alma, e o que você tem para dar em troca dela? O que esse valor todo que você ganhou aí vai valer diante do pedido da tua alma na eternidade? Você vai conseguir pagar por ela a tua entrada no céu? Será que pode ser comprada? Todavia há coisas das quais devemos nos orgulhar. É fácil alguém abastado se orgulhar da sua condição. E aquele que está por baixo? Nutrir sentimentos de inveja. Então, é muito importante isso, que diversas passagens da Bíblia, e nós vamos ver lá em 1 Timóteo depois, que em algumas passagens da Bíblia, Deus orienta os escritores a dizer a respeito de riqueza e pobreza. A quem ama o dinheiro e a quem sente inveja de quem tem o dinheiro. Então não é porque você está numa condição financeira muito melhor do que o Ivan tem que se sentir menosprezado por não ter a mesma condição financeira. Amém? Deus te deu essa condição financeira, Deus abençoe. Mas se eu não tenho as mesmas condições, eu tenho que pensar no quê? Que as condições que eu tenho hoje são as que Deus me deu. Ou nós julgamos dessa forma, ou então eu penso que Deus é um ser injusto, que Ele abençoa um e reprime o outro, e deixa o outro na lama. E não é dessa forma que as coisas acontecem. Em segundo lugar, a pobreza ela não é má, e não é resultado de incredulidade. Tem uma historinha muito interessante, que foi um caso verídico, isso foi uma história verdadeira, tá? Num culto de ação de graças, no final de ano, um pastor de uma igreja até muito boa, conta essa história, tá? Não é uma historinha com E, com H, tá? É caso verídico. E aí conta alguns irmãos que eram vivos naquela época, de que esse pastor, no momento lá de gratidão, que eles chamavam, né? Vamos contar as nossas bênçãos, né? A gente não faz o momento da bênção aqui, fazia antes dessa pandemia, então levanta aí e conta uma bênção, e aí você contava e edificava a vida das pessoas, e se alegrava, e todo mundo podia se alegrar com você, e aí esse pastor, no meio do momento lá de alegrai-vos no Senhor, que era como eles chamavam, ele levantou e falou: olha, eu quero contar uma grande bênção. Eu guardei economias durante 5 anos e eu consegui comprar o meu carrinho. Aí toda a igreja, amém, glória a Deus, aquela alegria. Por quê? Porque era um pastor muito dedicado na obra. Era um cidadão que era muito dedicado, muito fervoroso, visitador. E todas as vezes que ia visitar, ou ia a pé, ou tinha que pegar um táxi, ou ia de carona com algum irmão. E ele passava uma dificuldade muito grande com filhos, com esposa. E aí, conta a história de que no final do culto, um abençoado lá, enviado pelo cão, não é por Deus um cidadão desse nunca. E aí, pastor, diga aí, qual é que foi o carro que o senhor comprou? Rapaz, eu consegui comprar um Gol 86. Um homem de Deus andando num Gol 86, pastor, tenha vergonha na cara, isso não era nem para ser contado na igreja. O senhor devia se envergonhar disso. Um homem de Deus tinha que andar de carro importado 0 km. E diz que o irmão falou bem assim para aquele cidadão. Coitado do pastor, imagina. Fala aí, pastor, tantos anos guardando dinheiro para juntar um carrinho, chegar um desse e falar para o senhor: não, o senhor tem que estar de carro zero, o senhor está em pecado. Eu andava bem fusca, eu falava. E aí o cidadão falou isso para ele, falou assim: olha, o senhor está se alegrando de coisas que não deve se alegrar. Isso é uma afronta para um homem de Deus. O senhor tem que tratar pecados escondidos na vida, o homem falou para ele. E aquele pastor foi obrigado a ouvir aquilo e ainda falar: abençoa, Jesus. Vontade, né? Igual os apóstolos de João lá, queima todo mundo aí. Então pense que o que para umas pessoas é considerado como bênção de Deus, quanto mais você tem, mais você é abençoado por Deus, na verdade não tem nada a ver. Que a bênção ela pode estar nas coisas humildes, em coisas pequenas. Talvez você não tenha uma casa no Morumbi, mas você tem um barraquinho na favela. Amém, glória a Deus, você tem onde morar. Tua cabeça está coberta, é digno aquilo, você comprou com dignidade, foram os seus esforços. Mas Deus ele não está enxergando nem a casa no Morumbi, nem o barraco na favela.
Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em como você vive a sua vida para a glória dele. Se a tua casa é bonita ou não, você tem que viver para a glória de Deus. Se o teu carro funciona ou não funciona de manhã, você tem que viver para a glória de Deus, e ponto final. Deus ele não está interessado se você pinta as paredes da casa todos os anos, ou se você não pinta as paredes das casas todos os anos. Se você troca de carro todo ano, ou se você não troca. Porque Deus não está nas coisas materiais, e é isso que a igreja precisava entender, e é o que Tiago está falando para aquele povo. O irmão de condição humilde, ele deve se orgulhar quando estiver numa condição mais favorável. Porque aos olhos de Deus é nivelado. Se você tem 1 milhão no banco, ou se você tem R$2 no bolso, está nivelado diante de Deus. Deus enxerga a essência da vida, Ele não enxerga as suas posses. Ele não enxerga a sua roupa bonita, a tua calça de 8 mil, ou a sua camisa de 700, 800 reais, que eu acho um abuso. Mas Deus enxerga a essência da sua vida. Quem você é, quem o Ivan é, lá dentro, lá, internamente, quem é ele? Então é isso que Deus se preocupa, e é com que Ele quer que nós passemos a nos preocupar. Antes de eu olhar para a riqueza do outro e julgar que eu poderia estar melhor, eu tenho que olhar para a condição que eu tenho em Cristo hoje. E nós vamos ver isso mais para frente. Nós aprendemos também que a riqueza ela não é tudo na vida de uma pessoa. E ela também não é pecado. Vamos ler aqui? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e depois 17 a 19, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Então, faça uma pausa nesse versículo primeiro. Paulo está dizendo aqui que aquelas pessoas que querem ficar ricas, elas caem em muitos desejos descontrolados e em muitas armadilhas. Em que sentido? Vamos aí discorrer a respeito disso. Enriquecimento ilícito é uma delas. Quando você deseja de tal forma enriquecer, por outro modo que não seja através de um trabalho honesto, você está caindo nessa armadilha do dinheiro. Quando um político vende a sua integridade por conta de uma assinatura lá por baixo dos panos, para ganhar milhões por fora, ele caiu na armadilha do dinheiro. Quando você se corrompe lá na sua empresa, fazendo coisas que não deveria, a fim de ganhar dinheiro, coisas ilícitas, não era possível você fazer aquilo, mas você deu um jeitinho de fazer, você caiu na armadilha do dinheiro. Quando você vê aí o cidadão lá vem cortar a sua luz, e aí você fala, ou melhor, a luz não, né? Mas o cara vem lá para arrumar a tua internet, e você fala assim, se eu te der por forinha, vamos supor que você vou inverter a situação, você é um instalador da internet, vai ficar melhor até. E aí o cidadão fala assim, olha, se você conseguir liberar aí 50 GB para mim, te dou 100zinho. Aí você, torneirinha da internet lá, abre ela e deixa correr solto, libera um pacote de dados um pouco melhor, ou libera mais canais de televisão, por conta de um dinheirinho por fora. Irmãos, é possível na nossa área de atuação, em qualquer que seja, haver corrupção, em qualquer que seja. Se você é um vendedor, você pode se corromper. Se você é o dono da empresa, você pode se corromper. Um tempo atrás eu tive contato com um rapaz que trabalhou comigo, e a gente sempre desconfiava de um gerente que ficou rico da noite para o dia. O cidadão começou andando não era de Fusca, pastor, mas ele tinha um Gol. Ele começou na empresa como gerente, mas ele tinha um Gol, até bonitinho, arrumado o golzinho dele. Com 6 meses de serviço, ele já estava andando de carro quase praticamente 0 km. Mas todo mundo, poxa, o Frank deve ganhar bem, né? Com mais 3 meses ele trocou de novo o carro, pegou um melhor. Aí saiu aquela Spin, 7 lugares, carro bonito, grandão. E aí ele comprou uma daquela, 0 km. Não contente, tirou um carro zero na concessionária para a mulher.
Período assim de final de ano. Aí o povo, 13º do ano deve ser bom, né? E aí depois de um tempo a gente descobriu que ele tinha um esquema que não era muito legal. E ele realmente, o cidadão, enriqueceu nas costas da empresa. E aí, dizem as más línguas, né, não sei se são boas, são más, que uma pessoa foi lá para fazer, porque hoje existem empresas que fazem auditoria, né? Então você contrata uma empresa, diz, olha, auditoria não, consultoria. Eu queria que fizesse uma consultoria aqui na minha empresa e você achasse aonde são os lugares que o meu dinheiro está indo embora. O cidadão passa 30 dias trabalhando lá como se fosse um funcionário, e aí ele passa por todos os setores e ele vai anotando tudo. E aí quando chega no final desses 30 dias, ele chega para o dono e fala, está aqui o relatório. Teu dinheiro está indo aqui, 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 aqui. Manda esses 2 aqui embora, que os outros 2 aqui vão continuar legal. Aí fizeram isso lá, teve essa consultoria na empresa, e aí chegou até o ouvido do dono que esse cidadão roubava muito dinheiro. E aí o dono olha para aquele cidadão, com aquele relatório e fala assim, rapaz, não vou mandar ele embora. Como assim não vai mandar? Rapaz, está te dando aí por ano, 400 mil reais de prejuízo, por ano. Falou assim, eu não vou mandar, sabe por quê? Porque ele me dá 400 mil de prejuízo, mas ele dá 3 milhões e meio de lucro. Então o que é 400 mil de prejuízo diante de 3 milhões e meio? Deixa o corrupto quietinho lá. E é isso que acontece muitas vezes. É isso que acontece muitas vezes. Nós aceitamos a corrupção. Ela passa a ser uma coisa natural para nós. Hoje é normal você olhar um político e você falar assim, mas um corrupto. A sociedade já se acostumou a isso. Só que quando você pensa em riquezas não sendo associadas com o pecado, você entende que aqui, versículos de 17 a 19, aí quando você entende isso, você vai enxergar que Paulo, quando diz aqui, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, e nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si e um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Paulo em momento algum fala que a riqueza é um pecado, é um problema. Quando na verdade o que é o pecado e o que é o problema é o amor ao dinheiro. Quando você põe o dinheiro acima de todas as outras coisas, você se apoia no dinheiro, você confia no dinheiro. Eu tenho fé que eu vou conseguir fazer, mas por causa do dinheiro e não por causa de Deus. Então você precisa entender que o dinheiro ele é importante, é fundamental, você precisa trabalhar e tudo, mas você precisa depender de Deus para todas as coisas. Não é porque você tem dinheiro que você faz as coisas da maneira que você quer. Você precisa consultar Deus também da mesma forma. E quando a gente fala a respeito de essência da vida, o que realmente tem valor, o que importa, é quando você enxerga uma pessoa rica consultando Deus a respeito daquilo que ele deveria fazer. Tem um cidadão muito rico, multimilionário, já morto, dono das indústrias Colgate, na época nos Estados Unidos, um homem muito rico, e um cristão. E ele fez um acordo com Deus. O Senhor, se a minha empresa prosperar, 30% de todo o meu lucro vai para a caridade, vai para benefício dos pobres, vai para os asilos, vai para orfanatos, vai para os moradores de rua em condições de precariedade, vai para os favelados. E ele fez esse pacto com Deus. Sabe o que aconteceu? Até hoje, a marca desse homem, pode ser que os filhos e os herdeiros não cumpram aquilo que ele prometeu a Deus, mas até hoje, as indústrias Colgate são uma das maiores empresas de cosmética e de higiene pessoal do mundo. Sabe por quê? Porque aquele homem ele honrou aquilo que ele prometeu a Deus. Ele julgava que o dinheiro não era tão importante para ele. Ele queria sim que a empresa dele desse certo, mas ele queria que desse certo com Deus à frente. E é isso que tem valor. Quando nós entendemos isso, nós estamos capacitados e inteirados para que, se Deus der amanhã 1 milhão para você, você vai saber como lidar com aquele 1 milhão.
Você não vai ser avarento a ponto de dizer, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu vou aplicar, vou gastar da maneira que eu quero. Não, porque você entende que Deus é quem deu, Ele é o dono. Uma outra questão também, quais são as moedas que nós mais valorizamos nos nossos dias? Existem algumas, né? Pelo menos 3 são as mais importantes que a gente vê nos dias de hoje. A primeira delas é o quê? A riqueza. Então você pensa na sua cabeça, falha, e na minha cabeça, falha ilimitada, que quanto mais rica a pessoa, mais abençoada ela é. Isso é uma moeda que você valoriza, né? As pessoas falam, olha, fiquem próximos de pessoas prósperas, se você quiser prosperar. Essa é uma das máximas que são usadas nos dias de hoje. Segunda moeda, a beleza. A mídia vende um padrão de beleza hoje que, se você for imaginar, é quase que impossível de acontecer, né? Aí você olha e fala, meu Deus, que lugar que eu vivo, né? Você anda nas ruas, você nunca vê uma pessoa com aquele padrão de beleza que a mídia publica, né? Ou eu estou morando em um outro país, ou aquilo lá é uma foto de Marte, mas você vê homens esculturais, mulheres bonitas, cabelos perfeitos, né? Digam aí as mulheres, né? Toda mulher queria ter um cabelo perfeito, que você pudesse levantar de manhã e fazer igual no filme, né? Chacoalha a cabeça assim e já está penteado, né? Um dente branco, a pessoa acaba de levantar, 6h30 da manhã, e dá um beijo no cônjuge, e não tem bafo nenhum. Olha que maravilha, já pensou isso? O cidadão levanta ali, bom dia assim, todo... E aquele bom dia não fede, né? Então o padrão que existe como moeda hoje é a beleza. E a mídia vende isso de tal forma que a indústria da beleza hoje no planeta é a indústria que mais ganha dinheiro, gente. É a indústria que mais ganha dinheiro. A indústria da beleza ela só perde para uma indústria, para duas. Que é a da pornografia, que supera a indústria das drogas, a pornografia hoje, tá? Diga-se de passagem. Então tomem cuidado com isso também. Fico alerta aqui para a igreja, tá? Não pensa que nós somos cristãos, que a gente está imune a isso, está nada. Você está lá lendo a Bíblia, aparece um spam de roupa íntima feminina ou de roupa íntima masculina e você toma o dedo lá e vai ver o que é e aquela página te leva para outros lugares. Então toma cuidado. Então a indústria da pornografia, ela domina o mundo inteiro hoje. Segundo lugar, a indústria das drogas. E o terceiro lugar, se você for julgar por questões lícitas, a da beleza seria a primeira, né? Porque pornografia é tratado como ilícito e droga também. Então, descartaria esses dois. Então, a indústria que mais ganha dinheiro no mundo hoje é a indústria da beleza. Aí vai lá, creme rejuvenescedor, rejuvenesça 10 anos em 30 dias. Oh Deus! Eu queria um creme desse, né? Para parecer que eu tinha 30 anos ou 20 anos, né? Pensou? Legal? Aí você tem propagandas de silicone para homem e para mulher, né? Hoje tem de tudo. E aí, irmãos, pode imaginar o que você quiser: produto para cabelo, produto para varizes, produto para olheira, produto para... Olha, tem de tudo. Tem até aquelas colinhas para gente que tem orelha grande igual eu, que você põe aqui, ó, cola aqui assim, fica bonitinha a orelha, não precisa cirurgia mais. Então tudo isso é considerado produto de beleza. Por quê? Porque o padrão de estética e de beleza mundial está sendo mudado pela mídia. E nós estamos nos amoldando e nos apoiando nessa moeda também. E a última moeda que nós valorizamos é a moeda da inteligência, né? Quanto mais inteligente a pessoa, mais famosa ela é, mais bem vista ela é, mais ouvida ela é, né? Se a pessoa fala coisas inteligentes, o que vai acontecer? Todo canal de televisão vai querer levar aquele cidadão porque vai dar ibope. Puxa, ela tem um cara aí, um youtuber, que o cara é muito inteligente, traz para cá, vamos fazer uma matéria com ele aqui, vamos dar 1 hora aí de Jornal Nacional para o cidadão, vamos dar 1 hora aí em horário nobre na televisão para que ele fale, para que isso levante a nossa mídia, porque o povo gosta dele. Então a inteligência ela é considerada como um valor também na sociedade. Então são essas 3 moedas que a gente valoriza: a riqueza, a beleza e a inteligência. Só que o interessante é que eu fico vendo pessoas que lutam a vida inteira, né? Isso é até uma frase que eu ouvi alguns anos atrás. A pessoa gasta a saúde para ganhar dinheiro,
luta, trabalha de sol a sol, esquece da família e tudo mais, e o cara está lá, enriquecendo, 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 enriquecendo. E aí o que acontece quando ele chega na idade velha, que ele fala assim, agora eu tenho dinheiro, contraiu doenças, por conta de não ter horário de descanso adequado, por não ter folgas nos finais de semana, já não tem mais a companhia dos filhos, não consegue passar um minuto dentro de casa, que há brigas, há discussões, e aí o que esse cidadão vai fazer? Ele adoece, e aí toda a riqueza que ele conquistou com a saúde dele, vai ser usada para comprar a saúde, e já não vai ser possível mais. Então nós vemos muitas vezes pessoas invertendo isso, você gasta a saúde para ganhar dinheiro, e depois você gasta o dinheiro para tentar comprar a saúde, e aí já é tarde demais, e aí você não tem mais condição de fazer isso. Então, e são moedas que nós valorizamos, né, na nossa sociedade hoje. E o que realmente é valor para Deus? Você já pensou nisso? Há um motivo significante para nos orgulharmos, e para saber qual é, precisamos olhar para o nosso modo de fazer as coisas que Deus nos pede. Como é que nós vivemos a nossa vida cristã? Isso vai revelar, vai refletir exatamente a quem é a pessoa que o Ivan é. Qual é a maneira que eu vivo a minha vida cristã? Como é a maneira que eu vivo para Deus? Vai revelar exatamente quem eu sou. E aí existem algumas coisas que são importantes você avaliar, que é pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm compromisso com Deus. E aí quando chega lá fora são outras pessoas totalmente diferentes. Se você pudesse encontrar com um crente de domingo, durante a semana de trabalho, você falar assim, ele não é um cristão, por conta das atitudes da pessoa. Porque essa pessoa ela não compreendeu o que realmente é valor para Deus. Deus ele não quer pessoas engessadas dentro da igreja, dizendo amém para tudo, e Ele também não quer pessoas dispersas dentro da igreja, não dizendo amém para nada. Deus ele quer uma pessoa que esteja dentro da igreja, vivendo a vida prática do Evangelho dia após dia, seja ela dentro ou fora das quatro paredes. E diga-se de passagem, o que mais vale da vida cristã é quando você está lá na rua. Quando você saiu daqui e entrou no seu ambiente de serviço, é onde você mostra se você é crente. Quando você sai daqui e está no trânsito, você passa umas raivas, obviamente vai acontecer, isso aí ninguém é de ferro, você querer dar um pescoção num cara que fechou você no trânsito. Mas as suas atitudes vão revelar realmente se você precisa fazer algumas alterações na sua vida cristã, ou se você precisa continuar vivendo a vida da maneira que você está vivendo. Então o que é valor para Deus é isso. Quem você é quando ninguém está vendo você? Já se perguntou isso? Quem é você quando ninguém está te vendo? Você está lá no seu ambiente de trabalho, só pessoas que não são cristãos, não são família sua, estão lá. Então você realmente é quando você está lá. Esse é o você mesmo. Esse é o você. Quando você faz as bobeiras que você faz, fora do seu ambiente da igreja, porque a maioria dos cristãos hoje são considerados não como cristãos, mas como religiosos, porque eles querem viver uma vida de fachada diante da igreja. Está muito bonitinho aqui dentro, está muito bonitinho. Então o cidadão aqui dentro da igreja, ele não fala uma bobeira, ele não fala nada. Mas quando ele chega lá fora, tudo que é asneira, tudo que é bobeira, tudo que é palavrão, está na ponta da língua. É bater para o lado. Muito me admira pessoas que aqui dentro, se ela tiver que falar alguma bobeira, ela fala aqui dentro também. Isso é caráter. Eu vejo que isso é caráter. Não está certo? Não vou dizer que está, mas eu vou dizer que é uma pessoa de caráter, porque aqui, o que ela é aqui dentro, ela está sendo lá fora e vice-versa. Então é melhor você ser assim. É melhor você ser assim. Se você é uma pessoa verdadeira e fala aquilo que deve ser falado, e fala para as pessoas da maneira que deve ser falada, para que as pessoas enxerguem a verdade, tanto dentro quanto fora. Se você vive a sua vida, mesmo que fazendo brincadeiras entre os irmãos, tanto aqui quanto lá fora, eu acredito que você é muito mais cristão do que muitos outros falsos pessoas que estão aqui, tendo aquela aparência de um religioso judeu, né? E quando chega lá fora, meu Deus, só Jesus Cristo sabe o que faz da vida. Então nós precisamos entender que Deus ele valoriza quem você é quando você não está sendo visto por ninguém, só por Ele. É a sua essência, não é a sua aparência.
Mateus capítulo 5, versículo 3, quando Jesus está lá falando no Sermão do Monte, ele passa essa mensagem que possivelmente Tiago tenha falado também lá no capítulo 1, versículos de 9 a 11, a respeito da pessoa humilde, né? Ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Independente se você tem dinheiro ou não, mas se você é humilde de espírito, se você considera seu irmão superior a você mesmo, que hoje o que a mídia publica é totalmente diferente. Se você tem dinheiro, você tem status e você pode pisar em quem você quiser. Mas é ao contrário do ensinamento bíblico, porque aqui é uma pessoa não humilde em condições financeiras, é uma pessoa humilde de espírito, que tem um caráter manso, uma pessoa pacificadora, uma pessoa amorosa, uma pessoa que considera, faz aquilo que Paulo fala, né? Cada um considere o seu próximo como superior a si mesmo. E por mais que você seja muito rico, quando você faz esse tipo de coisa, olha, irmãos, os céus dizem amém. Os céus dizem amém. Porque não é a sua condição financeira que vai dizer quem você é, mas são as suas atitudes diante de Deus e diante dos homens que dizem quem você é. Tiago capítulo 4, versículo 6, a gente já está quase acabando, tá? Diz assim: mas Ele nos concede maior graça. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos que são humildes. Mais uma vez, Tiago aqui confirmando as palavras do Senhor Jesus. A humildade, irmãos, olha, é muito importante que a pessoa ela tenha humildade no coração, por mais que ela seja alguém de um conceito muito grande na sociedade, ou mais abastada que ela seja, a humildade ela é fundamental para que você abra portas que são intransponíveis até mesmo para o dinheiro. Você com dinheiro você pode tentar comprar uma entrada a um lugar e você talvez não entrar. Mas através da humildade você pode entrar em lugares que dinheiro nenhum levaria. A humildade ela te dá acesso ao coração das pessoas e não à casa delas apenas. Porque a pessoa pode te aceitar dentro da casa dela porque você tem dinheiro, mas dentro do coração ela bloqueou você. A humildade ela pode te dar acesso ao coração das pessoas, ao lado íntimo das pessoas, por você ser uma pessoa humilde de coração. Então esse é um dos valores que Deus mais valoriza. O que é realmente que nós devemos valorizar? Então lembre-se disso, a humildade. Poxa, mas eu sou humilde. Eu estou dizendo humilde de coração. Talvez você seja pobre, mas seja arrogante. Existe esse outro lado também. Existem muitas pessoas pobres que são mais arrogantes do que as pessoas ricas. Então tome cuidado, não é porque você tem uma condição financeira pouco abastada que você é humilde. Então pense nisso também. Tanto o rico com muito dinheiro ele pode não ter humildade, que é mais clássico acontecer, e assim como o pobre também, que tem uma condição humilde, não tem humildade no coração. Então avalie essa condição, tá? E aí algumas coisas são interessantes nós avaliarmos, né? Capítulo 5 de Romanos. Que a nossa Bíblia, quando a gente está aqui na frente, demora mais para chegar no texto, né? Se tivesse no banco, já tinha achado faz tempo. Parece que a folha fica mais fininha até, né? Capítulo 5, versículos de 1 a 11. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado,
E o caráter aprovado é a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez tenha alguém coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho Jesus, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, algumas questões são fundamentais aqui. O que realmente importa, em primeiro lugar, nossa posição em relação a Cristo. Quem nós éramos antes de Jesus e quem nós somos hoje em Cristo. Você já pensou que isso tem muito mais valor do que qualquer riqueza nesse mundo? A sua posição em relação a Cristo hoje, você não é mais enxergado por Deus como uma pessoa pecadora. Hoje você foi justificado através da fé. Sabe o que significa a palavra justificado? Você era um pecador, sujo, fedido diante do nariz de Deus. Deus não conseguia olhar você por conta do pecado. Mas Jesus Cristo, através do sangue dele, tornou você justo. Ele lavou a sua sujeira toda, tirou todo aquele pecado e tornou você uma pessoa justa. Então essa é a nossa posição diante de Deus. Nós estamos diante de Deus como pessoas puras, limpas, justificados. A Bíblia diz que nós somos santos, né? Diante de Deus, por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Nossa esperança da glória de Deus, capítulo 5, versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça pela qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você está justificado e aguardando a manifestação da glória de Deus. Essa é a sua esperança. É isso que tem valor na vida. Você pode juntar riquezas milhares aqui, mas quando você chegar na eternidade, Deus não quer saber das suas riquezas, porque elas não vão subir. E Deus não quer saber da sua pobreza também, porque muitas pessoas pobres fazem grandes coisas. Eu conheço tantas pessoas pobres que elas trabalham com moradores de rua e dão doações do pouco que sobra para elas, e torna elas mais ricas do que qualquer outro. Não foi isso que Jesus Cristo fala lá para aqueles homens que estavam doando lá? Dinheiro, 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 sacos e mais sacos e bolsos esvaziando. E aí chega uma mulherzinha com a moedinha lá e põe aquelas poucas moedas ali, que deveria ser um valor insignificante, que talvez não daria para comprar um pão. E aí Jesus Cristo quer falar para aquelas pessoas que, olha, essa mulher, pelo que ela deu, ela é muito mais rica do que qualquer pessoa aqui. Porque todo mundo deu aquilo que sobrava, mas essa mulher deu tudo o que tinha. Então imagina que hoje pessoas pobres podem fazer coisas grandes, podem mudar o mundo. Afinal de contas, hoje nós vemos mais projetos sociais sendo realizados por pessoas humildes do que por milionários. Então pense nisso. Não é porque a nossa condição é desfavorável financeiramente que eu não posso trabalhar e glorificar a Deus através disso, né? Então a esperança que nós temos, ela está na glória de Deus. E a nossa dignidade diante das tribulações, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Por mais que você passe por dificuldades, que foi o que a gente falou lá no começo, dificuldades dolorosas, elas não são para acabar com a sua vida. Versículo 3, ele fala que ela produz perseverança. Isso faz com que você quer cada vez mais buscar a Deus. O apóstolo Pedro, para a gente encerrar, no capítulo 2, versículos de 9 em diante, ele nos mostra qual é o nosso real lugar no reino de Deus.
Quem somos nós no reino de Deus? Ele vai dar uma perspectiva que talvez muitos de nós ainda não nos demos conta de que estamos assim, né? Capítulo 2, versículos de 9 a 10 diz assim: vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povos, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então aqui, raça eleita, nós temos a linhagem divina. O que é ser raça eleita? É você pertencer a uma linhagem real, uma linhagem divina. Deus é quem é o seu rei, é Ele quem trouxe você para dentro desse reino, e fez com que você, que não era nada antes, e eu que não era nada, nós não valíamos nada, hoje Ele nos tornou pessoas reais, pertencentes ao reino, né? Nós somos eleitos, essa raça que foi eleita por Deus. Venham que vocês serão meus filhos. Hoje nós pertencemos a essa linhagem divina. Segundo, o sacerdócio real. Temos acesso à presença de Deus continuamente. Quando você se lembra lá do Velho Testamento, que os homens eles só podiam ter acesso a Deus através de um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano para fazer sacrifícios, como nós somos hoje sacerdócio real de Deus, hoje nós temos o livre acesso a Deus. Você pode entrar no Santo dos Santos através da sua oração. Terceiro, nação santa, fomos separados com um propósito. A palavra santo significa separado de, ou separado para. Quando você é separado por Deus para algum propósito, para algum fim, ou separados do mundo para Deus, quer dizer que Deus escolhe você, te capacita e te põe para fazer a boa obra. E essa boa obra é pregar o Evangelho a todos os homens, a todas as nações, sejam eles ricos, sejam eles pobres, o Evangelho tem que chegar lá de alguma forma. E quem é o condutor, o mensageiro dessa mensagem somos nós cristãos. Antes de ficarmos brigando por ricos ou por pobres, a palavra de Deus está se perdendo no tempo. As pessoas estão morrendo sem conhecer o Evangelho. Pessoas estão indo para o inferno. Enquanto a igreja discute se o pobre é isso ou se o rico é aquilo, Tiago ele traz essa visão para aqueles irmãos. Propriedade exclusiva de Deus. Somos alvo do cuidado íntimo do Pai. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo não permite, ele não quer, ele não admite, eu vou mudar até a palavra, ele não admite aceitar que nós possamos servir a dois senhores através da nossa vida, e não somente a Deus. O ciúme é isso, tá? Quando você tem aí a sua namoradinha, sua mulher, seu marido, você vai saber melhor do que o que é ciúme, né? Quando você vê a pessoa numa situação assim, não tem nada demais, talvez, a pessoa está lá conversando com uma outra pessoa, mas aí você sente aquele negócio por dentro. E aí existem várias formas de ciúme, né? Existe o ciúme doentio, você isola a pessoa numa bolha e ela não pode falar com ninguém mais. E existe o ciúme saudável, sadio, e que você demonstra zelo pela pessoa. Esse é o ciúme de Deus. Deus, ele não nos proíbe de fazer as coisas, mas Ele nos protege, Ele tem zelo pelas nossas vidas, Ele cuida de nós. E um quarto termo aqui, nós temos um propósito, privilégio de compartilhar o que Deus fez através de nós, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Quando nós entendemos quem nós somos diante de tudo isso e o que realmente tem valor nas nossas vidas, nós começamos a enxergar Deus de uma nova maneira. Você começa a enxergar Deus não somente como doador de dinheiro para você, Deus me abençoa, Deus me ajuda, Deus faz isso. Você começa a entender que Deus
Ele tem um amor tão especial por sua vida e por minha vida, que Ele nos tornou de antes trevas, hoje nós somos luz, e maravilhosa luz, Pedro fala. É lá onde nós estamos. Se você quer saber aonde é o melhor lugar para você estar, ou a coisa mais valiosa que você tem, entenda que o mais valioso hoje não está em bens materiais. Quando Tiago fala a respeito disso no capítulo 1, versículos de 9 a 11, ele não está tratando a respeito de ter ou não ter bens materiais, mas de quem é você dentro do reino de Deus. E as coisas que você realmente valoriza é que vão mostrar quem você é. Se você valoriza as coisas espirituais, a humildade, os laços humanos, você é muito mais espiritual do que qualquer outra pessoa. Então saia daqui nessa manhã ouvindo esse conselho que Tiago traz para a igreja daquela época, através dessa passagem, e entendendo que o valor maior está em amar a Deus, em cumprir os seus mandamentos, amar as pessoas e fazê-las conhecer o amor de Deus cada vez mais, do que adquirir riquezas e riquezas e riquezas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que esse domingo seja um domingo transformador para cada um de nós, tá bom? Deus abençoe.